Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, domingão, vamos falar aí das notícias do Vasco. Alexandre Campelo demonstra grande preocupação aí com os salários atrasados e ele falou aí sobre a possibilidade de jogadores deixarem o Vasco. Também vamos falar sobre o interesse aí do Levenciano todos esses jogadores aí. Vamos explicar melhor aqui pro torcedor o que pode acontecer, qual a real situação dos jogadores especulados. E também vamos falar aí sobre o Thales Magno, mais um clube aí na parada surgiu como interessado. Também o Leandro Castan, que tá doido para voltar a jogar futebol. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo. Compartilhe com seus amigos, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo todos os dias aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados. Bom, pessoal, em rede social, o Leandro Castan divulgou aí a sua grande vontade de voltar a jogar futebol. O jogador que está louco aí para voltar a jogar. A gente que acompanha a rede social aí do Leandro Castan vê que ele posta diariamente aí coisas relacionadas ao futebol e a sua vontade de voltar a defender a camisa do Vasco, né, pessoal? A gente que tá louco para voltar a assistir os jogos, voltar a ver o futebol aqui no Brasil. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não sabe quando e como irá voltar o futebol aqui no Brasil. E também tem a possibilidade dos jogos aí serem disputados em São Paulo, também cogitou de ser jogado em Brasília as partidas, mas não existe nenhuma definição de quando irá voltar o futebol. Eu recebo diariamente muitas perguntas sobre esse assunto, mas infelizmente não tem como eu dar uma posição, sendo que a CBF, que organiza o futebol aqui no Brasil, não consegue dar uma resposta convincente aí para a população se vai ou não voltar jogos aí aqui durante essa pandemia. Infelizmente eu acho que deve demorar mais um pouco, porque não pode correr risco os atletas que vão entrar em campo. E eu acho que o Castan e todos nós vamos ter que esperar mais alguns dias aí, ou até meses, pessoal. Bom, meus amigos, ontem a gente trouxe aqui no nosso canal o interesse do Benfica na contratação do Thales Magno. Eu também falei de outros clubes que estariam interessados aí na contratação do jogador e surgiu aí também o nome do Sevilha. Eu até falei no vídeo que alguns meses atrás o próprio Sevilha surgiu como interessado. E o Sevilha estaria aí disposto a contratar o garoto, já vem analisando já o futebol dele há algum tempo e pode ser que ele chegue bancando aí a contratação. Outros clubes demonstraram interesse por longe, né? Eu até falei aqui da Juventus e surgiu também o Barcelona aí na parada, juntamente com o rival Real Madrid. Como eu já falei no outro vídeo, na minha opinião, se eu fosse o Thales Magno, iria para um clube de menor expressão, não tão grande assim na Europa, porque nesses clubes eu acho que as chances dele de ser titular é pouquíssimas, já que a concorrência é altíssima. Eu acho que ele deveria fazer o exemplo que fez o Richarlison, ir para um time de menor expressão e depois dar um salto maior lá dentro da Inglaterra. E eu acho que o Thales Magno seria interessantíssimo sim, ele ir para o Benfica. Caso o Benfica intensifique as conversas pelo jogador, aumente aí a proposta e eu acho que seria um bom caminho para ele. Muitos jogadores que vão para o futebol português saem dos clubes lá de Portugal e vão para um clube muito maiores aí na Europa. Exemplo claríssimo aí tem o do argentino Di Maria, do próprio Ramires que está jogando aí no Palmeiras, ele saiu do Benfica e foi para o Chelsea. Outros jogadores que fizeram esse caminho e foram aí se destacar no grande cenário europeu na Espanha, na Itália e também na Inglaterra ou até mesmo na Alemanha. Obviamente o time que pagar mais pelo Thales Magno, ele tem que ser vendido, né? Não dá pro Vasco ficar escolhendo time pro jogador e jogar. Tem que vender porque precisa pagar salários atrasados e pagar esses funcionários que estavam trabalhando de graça aí para o Vasco, porque não recebe, pessoal. É lamentável a situação que o país está vivendo. O funcionário do Vasco não consegue ter um salário aí no bolso para ajudar a sua família. Bom, pessoal, o nosso presidente Alexandre Campelo deu uma entrevista falando sobre aí a preocupação com os salários atrasados aí dos funcionários. O Alexandre Campelo também falou sobre uma possível saída de jogadores que já pode acontecer caso o Vasco atrase os seus salários ainda. Tem uma cláusula aí na CBF que pode desvincular os jogadores e eles podem assinar com pré-contrato com qualquer outro clube se eles quiserem colocar o Vasco na justiça por falta de salário. O Alexandre Campelo falou que não se preocupa muito com isso. Vamos ouvir aí o áudio que ele gravou, pessoal. Em relação a se perder ou não o atleta, o que eu tenho a dizer é que o Vasco, até o momento em que houve a paralisação, o Vasco devia 2 salários. É sabido que a partir do 3º mês de atraso,
o atleta pode ingressar na justiça pedindo a rescisão dos contratos. E, obviamente, com essa pandemia, o Vasco não pôde honrar com seus compromissos. Se já tinha dificuldade antes da pandemia, com a pandemia essas dificuldades, obviamente, aumentaram e muito. Nós estamos trabalhando bastante no sentido de tentar solucionar essa questão financeira. Eu não acredito, até pela parceria, pela forma como os jogadores se comportaram ao longo dos anos de 2018 e 2019, sempre entendendo o esforço da direção, sempre sendo parceiros do clube. Eles abraçaram o clube, passaram por momentos difíceis, sempre se mostrando parceiros do clube. Eu não acredito que num momento como esse, num momento de grande dificuldade, porque passa o mundo inteiro, que alguém ingresse na justiça com esse pedido. E ainda complementando aí a resposta à sua pergunta, não tive informação de nenhum atleta que estivesse pensando em fazer esse movimento. Pois é, meus amigos, a situação é muito preocupante. Se eu fosse o Alexandre Campelo, ficaria de olhos abertos aí, porque com certeza vai ter jogador insatisfeito aí. Se o Vasco atrasar mais meses aí de salário, pode ser que grandes jogadores do nosso elenco peçam aí o boné e vão embora do Vasco, coloque o Vasco na justiça e infelizmente a gente corre sérios riscos aí de brincar aí com a zona do rebaixamento mais uma vez. Vamos torcer para que isso não aconteça e que o Alexandre Campelo busque aí recursos para pagar os salários atrasados aí de todos os funcionários do clube. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí dos jogadores que vêm sendo especulados aí, para fechar, não com o Vasco, mas com o Leva esse ano. Essa semana teve especulações de que o Balotelli já teria fechado aí com o Leva esse ano e que as chances dele vir jogar no Vasco, se o Leva esse ano fosse presidente eleito aí, é de 10, segundo o empresário Fábio Cordella. De 0 a 10, qual chance tem Balotelli de jogar em Vasco? Se gana Leven, 10. Se não ganha, não sei. Ele que está por trás de todas essas negociações, principalmente de jogadores italianos e dos que estão jogando no futebol italiano, né? A gente vem falando aqui do Balotelli, a gente falou do Giovinco. Esse está numa situação um pouco mais complicada de fechar, porque ele tem contrato ainda lá com seu time, Al Hilal, da Arábia Saudita, e eu acho que o Vasco teria que contratar ele. Teria sido oferecido aí uma proposta para o Giovinco de cerca de 6 milhões de euros para ele defender a camisa do Vasco por 2 temporadas. Período este que o Leva esse ano ficaria aí na presidência do Vasco. A princípio o jogador teria gostado dessa proposta e pode analisar uma possível vinda para o Vasco caso o Leva esse ano seja o presidente. Ele também teve propostas aí do Parma da Itália. Outro jogador que a gente acabou de falar dele, o Balotelli, que deu como certo aí, algumas fontes já deu como certo que ele fechou com o Vasco, com o Leva esse ano aí, né, pessoal? Ele ainda tem contrato com o Brescia, o jogador defende o Brescia, é o clube atual dele, e pode ser que ele rescinda lá o seu contrato para fechar aí com o Vasco. Vamos esperar, porque a princípio o Balotelli queria sim jogar no Vasco. Segundo o próprio Leva esse ano, o jogador teria vontade de jogar mais no Vasco do que no nosso maior rival. Pode ser que o Balotelli venha sim para o Vasco aí para a próxima temporada. Só nos resta de esperar, não é, meus amigos? Outro jogador que, segundo o Fábio Cordella, pode ser possível e o Vasco tentar buscar alguma contratação, negociação com ele, é o Ibrahimovic. O jogador que, em tese, estaria mais fácil aí de ser contratado porque ele está livre no mercado, rescindiu o seu contrato com o Milan e poderá assinar com qualquer clube aí do mundo, pessoal. Quem sabe ele se interessa aí pelo projeto do Vasco e vem aqui desfilar o seu belo futebol aqui no Brasil. Seria uma grande honra ter o Ibrahimovic no Vasco, um jogador espetacular, na minha opinião, um dos melhores atacantes aí dos últimos 10 anos, e eu acho que é um jogador muito completo. Ele, se ele tivesse focado um pouco mais na sua carreira, certamente teria sido melhor jogador do mundo aí por pelo menos umas 2 vezes, porque o Ibrahimovic, ele é muito foda, cara, é muito cabuloso, baita jogador. Eu acho que seria excelente aí pro Vasco ter o centroavante sueco lá no comando de ataque. Mas esse seria um sonho um pouco mais distante, né, porque é um jogador bastante concorrido aí no mercado. Todos os clubes praticamente querem o Ibrahimovic aí defendendo as suas cores. Outro jogador que surgiu a especulações foi o Yaya Touré. O próprio Leva esse ano disse que o jogador não fechou com o Botafogo porque quis ouvir primeiro o projeto do Vasco do próprio Leva esse ano. Será que isso é verdade, pessoal? O empresário, o agente aí que estava tentando trazer ele para o Botafogo, disse que isso é jogada de candidato à presidência de clube e que não existe nada disso, que o jogador tinha sim as negociações aí com o Botafogo. Por conta aí de alguns detalhes, não fechou aí a sua contratação.
pode ser que o Yaya Touré venha pro Vasco, né, pessoal? Ele também está sem clube, seu último time foi lá na China. Meus amigos, essa situação a gente só vai conseguir saber aí de verdade quando o Levinciano assumir a presidência do Vasco, se ele for eleito, né? A princípio eu acho que ele vai ser eleito sim. Eu já até falei disso aqui em alguns vídeos, eu fiz uma enquete aqui no nosso canal, na nossa comunidade, perguntando quem você gostaria que fosse o presidente do Vasco. O Levinciano ganhou de lavada e eu acho que ele deve ganhar sim nas eleições. Muitos torcedores vascaínos estão cobrando o Júlio Brandt uma posição, por que ele não mostra planejamento para a torcida, por que ele ainda não consegue mostrar o que vai acontecer nas eleições, o que ele planeja fazer com o Vasco. Ele já disse que planeja coisas para o Vasco desde 2013. A gente falou disso aqui, que ele respondeu um torcedor aí nas redes sociais e disse que essa semana ou mais em breve anunciará quem será o candidato da chapa aí sempre Vasco. Será que vai ser ele ou o Edmundo, hein, pessoal? Fica aí a pergunta. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esse pacotão aí do Levinciano, se você acredita que pelo menos um desses jogadores vai vir vestir a camisa do Vasco. Também fale sobre o Júlio Brandt, que quem sabe pode vir como candidato, ou até mesmo o Edmundo. E também fala sobre a situação aí dos contratos dos jogadores que podem deixar o Vasco, caso o Vasco atrase mais aí os salários de todos os funcionários e principalmente dos jogadores, né, pessoal, que já podem sair, colocar o Vasco na justiça e assinar com qualquer outro clube. O Thales Magno também, que despertou interesse de clubes na Europa. Se você acha que é interessante para o Vasco vender, na minha opinião, o Vasco tem que vender sim. Já ficou bem nítido no início da temporada, o Campelo já deixou claro que é necessário uma venda de jogadores aí para o caixa fechar aí no final do ano. Meus amigos, é situação difícil. Bom, pessoal, é isso aí. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e ótimo domingo a todos nós. Forte abraço, Vascão!